Deus abençoe você poderosamente em nome de Jesus. Estamos aqui mais um dia empenhados juntos, conhecer mais do Senhor, mais do Espírito Santo. Eu quero trazer uma palavra aqui para você que está no livro de Atos, capítulo 19, versículo 1, que diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, foi a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes o Espírito Santo quando crestes? E eles responderam: não, nem ouvimos falar que o Espírito Santo é dado. Que batismo, pois, recebestes? Perguntou Paulo. Responderam eles: o batismo de João. Paulo, porém, disse: João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em diversas línguas e profetizavam. Eram todos cerca de 12 homens. Então, olha que interessante. Paulo foi sozinho a Éfeso. Sabemos depois que Éfeso foi uma importante igreja, né? Uma das 7 igrejas da Ásia, inclusive. Uma importante igreja. E ele achou ali alguns discípulos. Mas que discípulos que são esses? Ora, eram pessoas conhecedoras de Jesus, conhecedoras de João, conhecedoras. Porém, foram batizados apenas no batismo de João. Não eram, talvez, seguidores assíduos. Provavelmente eles devem ter passado um tempo na época de João, podem até ter visto a Cristo, porém não foram batizados pelos discípulos em nome de Jesus. Foi batizado apenas por João. E João, que era a voz que clamava no deserto, ele veio antes de Jesus realmente para preparar o caminho para Jesus, ou seja, para que quando Jesus viesse, já houvesse um povo ouvindo a palavra. Jesus continuou pregando o que João estava pregando. João pregava o arrependimento, Jesus também pregou o arrependimento. Então, provavelmente, essas pessoas foram batizadas numa festa, foram batizadas num momento que foram para uma festa, para uma Páscoa, enfim. E aí, então, eles voltaram para Éfeso e ficaram ali, esperando algo mais. Mas quando Paulo chegou a Éfeso, talvez na sinagoga, conheceu essas pessoas que disseram: olha, nós fomos batizados no batismo de João. E Paulo perguntou assim: mas vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram em Jesus? E eles disseram: não sequer ouvimos falar que o Espírito Santo é dado. Quer dizer, eles nem sabiam que o Espírito Santo poderia ser dado. Eles poderiam receber o Espírito Santo. Então, Paulo logo os batizou em nome de Jesus, né? Porque eles creram, né? Então eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. E sendo batizados, logo em seguida, o que Paulo fez? Impôs as mãos sobre eles. Impôs as mãos. E a Bíblia diz que veio sobre eles o Espírito Santo. Por que o impor as mãos? Porque o impor as mãos, biblicamente falando, você está o quê? Você está ligando com aquela pessoa o que está dentro de você. E o que a Bíblia diz? Tudo aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Então, você põe a mão na cabeça, não põe a mão no coração. Por quê? Porque o coração fala de emoção, de sentimento. A cabeça fala de decisão. Então a pessoa creu. Para ser cristão, para seguir a Cristo, é necessário crer. Então a pessoa creu. Então a cabeça dela, a mente dela, é aquela que vai abrir a porta do Espírito para que essa pessoa possa receber as coisas de Deus, possa desenvolver a fé. Então impõe a mão sobre a cabeça, ligando
ambos ali concordando, dizendo melhor, concordando. Então, por exemplo, aqui na Terra, quando você vai concordar com alguém, você não dá a mão e não faz um trato. Agora ali, aquelas pessoas estavam concordando entre si que deveriam receber o Espírito Santo. E como o Espírito Santo estava na vida de Paulo, não é que foi transferido para aquelas pessoas, porque a Bíblia diz que, impondo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Ou seja, houve uma pactuação, houve uma aceitação. Paulo, como já tinha o Espírito Santo, então ele poderia o quê? Não é dar o Espírito, quem dá o Espírito é o Senhor Jesus. Mas ele poderia o quê? Ser ali um canal de bênção. Sabe, o que é um canal? Um canal é o seguinte, é como um cano. Para a água sair na torneira, precisa passar por um cano. Se por algum motivo falta o cano, a água não chega na torneira. Então a mesma coisa. Paulo ali ele foi um canal. Então em algumas situações, para que você receba o Espírito Santo, é necessário também que sejam impostas as mãos sobre a sua vida. É por isso que quando nós fazemos o apelo das pessoas que querem receber o Espírito de Deus, para ir lá na frente na igreja e receber a imposição de mãos. Porque foi assim que aqueles homens receberam a imposição de mãos. Agora, receberam o Espírito Santo, Paulo impondo as mãos. Agora, não é regra. Não é regra. Nesse caso, a manifestação do Senhor foi dessa forma. Agora, o que eu quero realmente que você entenda é que receber o Espírito Santo é algo primordial, ou seja, é algo inicial na vida cristã. Então você pode escrever aí, receber nos comentários, receber o Espírito Santo é algo primordial, inicial, é básico. Você vê que no início da igreja ela se deu quando todos receberam o Espírito Santo. Você vê aqui que Paulo, já para começar a igreja em Éfeso, ele batizou e impôs as mãos para que eles recebessem o Espírito Santo. Por que batizou? Para crer. E por que impôs as mãos para receber o Espírito Santo? Porque a obra é feita através do Espírito Santo. A obra do nosso coração é feita através do Espírito Santo. Você vê que muitas pessoas vão para a igreja e dizem assim, eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu quero fazer as coisas diferentes. Mas ela não consegue. Por quê? Porque ela vai na força do braço dela. Ela vai na força dela. E não é na força dela que ela tem que ir. Mas é crer e receber o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai fazer a obra na vida dela. Amém? Então, é isso que você realmente deve compreender. A partir do momento que você compreender e se entregar totalmente, entregar-se totalmente, com certeza você vai receber o Espírito Santo e vai ser cheio dele. Você vê que o texto fala aqui que recebendo o Espírito Santo, eles falavam em diversas línguas e profetizavam. Então, veja bem, eu quero que você entenda, compreenda. O texto aqui, quando ele fala diversas línguas, ele está falando realmente de dialetos, de outras línguas do mundo. Agora, a Bíblia fala também da língua dos anjos, que é aquele que ora em espírito, ora em mistério. E apenas o Senhor sabe o que ele está orando. Nem mesmo a nossa mente sabe o que nós estamos orando. Nossa mente fica infrutífera. Nós não sabemos. Agora, eles não só aqui falaram em outros idiomas, assim como também a língua dos anjos, eu acredito, e também profetizavam. Ou seja, ele era uma manifestação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ele vem sobre a nossa vida, a primeira coisa que nós percebemos é a presença de paz. Existe uma paz, existe uma certeza, existe uma convicção, existe uma tranquilidade. Nada mais te ofende, nada mais te magoa. Você olha para o dinheiro
você dá a importância que ele realmente tem, você não dá mais e nem menos, sabe? Você não tem aquela ambição. Você olha para tantas coisas que precisa comprar, que precisa adquirir, mas você então, o teu coração não deseja aquilo de uma forma de preencher um vazio. Então, esse é o sentimento daquele que recebe o Espírito Santo, o principal sinal. Agora, em algumas ocasiões, o Espírito de Deus, ele vem e ele transborda. Ele enche e transborda. Quando ele transborda, então existem as manifestações do Espírito Santo. E essa manifestação não é sair pulando, não é sair girando, não é sair dando cambalhota. Não, não é nada disso. Você vê que eles falavam em outras línguas e profetizavam. Sim, uma das manifestações é falar em línguas. Mas isso não necessariamente comprova que a pessoa, que é uma prova que ela tem o Espírito Santo. Mas pastor, ali, não, realmente, mas não é por isso, não é isso que vai provar que ela tem o Espírito Santo, mas é a presença do Espírito Santo na vida dela que demonstra que ela sente a presença de paz no coração dela. Ela não sente mais culpa, ela não tem vontade mais de cometer pecados, ela não tem vontade mais de não é que ela não tem vontade, veja bem, ela não se deixa dominar mais. Nós podemos ser até tentados por aquilo que nós desejamos, que somos tentados, mas quando nós temos o Espírito Santo, nós repugnamos aquilo, nós não aceitamos aquilo que prejudica a nossa comunhão com Deus ou até mesmo atrapalha a nossa mente e o nosso corpo. Nós não aceitamos, porque agora nós temos uma consciência. O Espírito Santo dentro de você vai convencer você a cada dia daquilo que é certo e daquilo que é errado. Você não precisa que um pastor fique falando para você. Na medida que você tem relacionamento com o Espírito Santo, na medida que você ora, na medida que você jejua, na medida que você lê a palavra, o Espírito Santo, que é uma pessoa, não é uma energia, não é uma força, mas ele é uma pessoa que tem poder, né? A terceira pessoa da Trindade que tem poder, ele passa a morar dentro de você e ele começa a falar sutilmente dentro do seu espírito. Ele começa a falar, como o irmão disse essa semana para mim, o irmão que fazia alguns dias que não ia para a igreja, o Espírito Santo falou para ele, no coração dele, hoje você vai na igreja. E ele falou assim, mas eu vou na igreja, hoje você vai na igreja. E aí ele foi lá, ajoelhou, buscou a Deus, se trocou e veio para a igreja. O Espírito Santo falou com ele. Então eu quero dizer para você que o Espírito Santo fala com você, fala na sua vida, fala na sua alma. Agora, quando ele se manifesta, sim, você não deve buscar os dons, mas você deve buscar o Espírito Santo. Né? A Bíblia diz, buscar com zelo todos os dons espirituais. Mas o que eu quero dizer no sentido de buscar é tipo assim, é você focar que você quer ter os dons. Na verdade, os dons do Espírito Santo, ele nos é dado na medida da utilidade que ele vai ter. Então, o Espírito de Deus vai manifestar um dom que nem manifestou aqui, o dom de línguas e os dons da profecia, ali naquele momento que eles estavam juntos, porque justamente era uma necessidade daquele momento, aqueles homens estavam ali. Era uma necessidade. Assim, quando veio o Espírito Santo no dia de Pentecostes, as pessoas elas falavam nas línguas dos outros homens que estavam lá, porque era uma festa grande, a festa de Pentecostes, e havia judeus de todas as nações que falavam no hebraico, falava no grego, né, ou no aramaico, que era a língua de Jesus, e também falava a língua deles, daquela nação que eles estavam. Então muitos ouviam as pessoas profetizarem nas línguas que elas não sabiam, mas nas línguas daquelas nações. Então havia uma necessidade ali do Espírito se manifestar dessa forma. E o Espírito ele se manifesta de diversas formas. Se manifesta na forma de cura, se manifesta na forma de línguas estranhas, na forma de profetizar a palavra. Então é necessário que você compreenda, né, o Espírito Santo, conforme eu tenho explicado aqui para você. E entenda que
os primeiros passos da vida cristã, tem que haver a presença do Espírito Santo na nossa vida desde o início. Se não há a presença dele, então é necessário buscar a presença dele de uma forma intensiva. Tá bom? Vamos orar agora então. Vamos pedir para ser cheios e recebermos mais de Deus. Espírito Santo, em nome de Jesus, meu Pai, nós estamos aqui juntos nesse propósito, meu Deus, de buscar o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Meu Pai, o Senhor enviou Paulo, aqueles homens lá em Éfeso, que eram seus, assim como a tua palavra diz que o Senhor sabe aqueles que são seus. Então o Senhor sabe que aquelas pessoas pertenciam a Ti, ou seja, que elas iriam abrir o coração. Então naquele momento, meu Deus, o Senhor foi até lá, através da vida do apóstolo Paulo, e batizou-os com o Espírito Santo. Foi o princípio da vida deles contigo. Então, meu Pai, neste momento, eu te peço, Senhor, batiza também com o Espírito Santo. Nos enche com o Espírito Santo. Meu Deus, que haja milagres e maravilhas através da manifestação do Teu Espírito Santo. Que assim como aqueles homens profetizavam, e assim como eles também oravam em outras línguas, que esses irmãos, que esse irmão que me ouve agora e que deseja o Espírito de Deus, que ele também possa profetizar, que ele também possa falar em outras línguas. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, completa a vida dele com o teu poder, com a tua graça e com a tua misericórdia. Que eles sejam cheios do teu favor. É isso que nós te pedimos, te louvamos, te agradecemos e te bendizemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém? Que Deus abençoe você. Eu quero que você continue firme na fé. Vem aí dia 28, 29 e 30 a nossa conferência. E eu quero que você ore por isso. Vai ser poderoso. E eu quero também que você curta o vídeo, se você não curtiu, e compartilhe para que outras pessoas também possam estar assistindo e recebendo a palavra de Deus, assim como você está recebendo. Então vai lá, curta, comente e compartilhe. A graça e a paz do Senhor Jesus. Até amanhã. Estamos juntos aí.